Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Hoje nós vamos voltar a um assunto que vamos ter que tratar sempre, e que é o assunto da inversão psíquica e social. Enquanto o ser humano está invertido, inconsciente, principalmente dessa inversão, tudo que o ser humano faz o leva à morte e à destruição, à doença, à pobreza, ao desastre, às guerras, às calamidades. Tudo que o ser humano invertido faz, ele faz nesse sentido, achando muitas vezes que está fazendo a melhor das coisas, o melhor das intenções, porque a inversão ela ainda é muito desconhecida. Então, vejam os senhores, parece que o inconsciente que Freud fez referência nos trabalhos dele e que dizia que no nosso inconsciente nós temos um instinto de morte, a gente pode afirmar que o nosso inconsciente é a inversão, ou é o resultado da inversão. E a inversão gera também o inconsciente, né? Que são as coisas invertidas que nós fazemos e escondemos. Agora, a inversão é algo tão antigo quanto a humanidade. E ela é tão antiga quanto até a queda dos anjos, do próprio Lúcifer, que é o pai da inversão. A gente pode dizer que o arcanjo, né, o grande anjo, que tinha uma luz incrível, beleza e capacidade, poder, porque ele rejeitou o próprio ser e ele caiu numa inversão, ele se inverteu, ele é o grande invertido. Por isso que tem uma escultura na frente da Catedral St. John Divine, em Nova York, lá naquele West Side, na Upper West Side de Nova York, tem uma grande representação do mundo e do Lúcifer. E o Lúcifer está de cabeça para baixo, assim como o criador da antroposofia, da escola da antroposofia, o Rudolf Steiner, já representava o Lúcifer de cabeça para baixo. Ele está invertido, ele criou a inversão e com ele levou uma quantidade muito grande de anjos e da humanidade. Estamos todos de cabeça para baixo, invertidos, destruindo não só o nosso ser, como a nossa vida eterna, a nossa saúde, a nossa sociedade, a nossa convivência, os nossos bens materiais, tudo vai de embrulho, porque nós não temos consciência da inversão. Então, Dr. Kepp, o senhor foi o cientista que fez essa importantíssima descoberta dentro do ser humano e que ele espalhou isso à sociedade. Então, melhor do que o senhor, impossível para explicar para o ser humano como que nós estamos invertidos. O que é a inversão, por exemplo, no campo da ciência, né? A ciência da física, chamada ciência da física, que nós chamamos agora de energética, porque a questão de achar que tudo veio da matéria, como, por exemplo, tirar a energia da gasolina, tirar a energia da eletricidade, dos campos, né, de, assim, vamos dizer, de tudo quanto é matéria, é uma ideia muito errada, porque tudo isso, né, inclusive, é claro, a matéria orgânica, o corpo humano, veio da energética,
veio dessa energia que ela deu o nome de escalar. Escalar porque tem degraus, né? Tem a energia mais forte, que é a espiritual, a mediana e a inferior, que é formada, forma toda a matéria. Então, a questão da energética é fundamental na composição de todos os seres. Agora, é interessante esse fato, né? Que a ciência quis ser ateia. Por quê, né? Porque não falar em Deus, que criou tudo, inclusive a própria matéria, o próprio organismo. Por que não falar em Deus, que é o Criador? Não porque a gente esteja pregando uma igreja, não é isso. Nós falamos em ciência. E nesse sentido, né, a ciência verdadeira está errada porque ela coloca, por exemplo, a questão da bomba atômica. Não existe átomo, gente. Parece que a pessoa, para fazer uma coisa errada, ela faz tanta atrapalhada, né? Ela é tão fora da realidade que cria coisas que não existem. Então, átomo não existe átomo. O que existe é energética. Essa energética se manifesta em todo lugar através de ondas. Então, quando faz, vamos dizer, você quer mostrar aí o exame de sangue, quando mostra, por exemplo, algo material, veja aí esse exame de sangue, que como tem assim elementos assim contraditórios, veja, esses que se chamam glóbulos vermelhos, fica todo embaralhado aí. Então, esse é o sangue de uma pessoa, vamos dizer, de um momento muito ruim. Bom, é uma pessoa doente, vamos dizer, porque não tem ordem, né, na corrente sanguínea. É um problema que o coração fica mais assim atribulado e não consegue agir de modo correto. É por isso que o ser humano falece cedo, antes dos 100 anos, porque o ser humano tem doenças. A própria teologia fala, né? O pecado original, que a pessoa nasce com o quê, né? Nasce invertida, nasce doente. Quer dizer, já de início ela entra no mundo assim doentio, porque ela própria já não tem o sangue perfeito. Então, eu queria lembrar essa questão falando com a doutora Julieta, que não é do Romeu. Ela estudou praticamente medicina numa escola muito adiantada, que é de Cuba, trabalhou na Espanha e agora trabalha no Brasil com a psicossomática. A doutora Julieta, está de acordo com o nosso trabalho, que a gente coloca praticamente essa questão religiosa junto. A gente chega até na teologia, aí achando, por exemplo, que se o ser humano pensa erradamente, é porque ele está mais na influência do demônio. É mais, vamos dizer, é mais de acordo com a orientação demoníaca com a orientação divina. O que a doutora pode falar?
Que é assim mesmo, Dr. Keppe, que o senhor estava explicando lá no sangue, né, e no coração. O coração fica atribulado justamente porque está com um problema energético da alma, né? Então, o nosso coração, ele vai mostrar o que está acontecendo. Se a pessoa tem um vício, se a pessoa é contra a vida, se ela tem preguiça, se ela é glutona, se ela quer se destruir, ela vai apresentar problemas no coração e problemas no sangue, como o exemplo que o senhor mostrou aqui anteriormente. Foi novamente um quadro com o sangue. Olha, veja bem, a maior parte da medicina atual acha que vamos dizer, o sistema assim sanguíneo é que leva a pessoa à doença, e não que isso que está aí, o sangue todo atribulado, vem da emoção. Então, viu, doutora, o que é importante é agora a medicina entrar no campo das emoções, da patologia psíquica, que é muito difícil o médico atual, né, que não estudou na escola de medicina, ele tem ideia da psiquiatria, por exemplo, o doente mental, né, esquizofrênico, paranoico, o psicótico, maníaco, depressiva, o esquizofrênico e o depressivo grave, e todos os problemas chamados psiquiátricos, né? Então, esses problemas todos vieram da parte emocional, vieram da parte teológica, principalmente dos demônios que tomaram conta da Terra, e que mesmo que a ciência não queira admitir, os demônios estão aí. Então não é porque a ciência não quer que o demônio foi embora. Essa é uma técnica até do demônio, achar que ele não existe. Então a pessoa que não acredita que ele exista, então ele é dominado pelo demônio. Ou que acha, né, Dr. Keppe, que um dia vai deixar de existir. Que quando morrer, não vai mais ter nada. Esse também é um delírio demoníaco. Uma inversão, né? A doutora quer falar? Sim, que na odontologia a situação é pior ainda, né? Nós não aprendemos nada na faculdade sobre a vida psíquica. E os dentistas não compreendem, não aprenderam isso, essa questão, que a parte emocional é fundamental na causa das doenças bucais. Então, quando a pessoa é muito neurótica, ela vai ter mais problemas na boca, dentários, né? Porque a boca é muito ligada aos sentimentos. Então, a pessoa muito raivosa, furiosa, tem muita ansiedade ou muita angústia, ela vai estragar os dentes naturais. E até causar acidentes também, né? Fraturar os dentes, né? A parte também da gengiva tem um lado emocional, exagero de medo, né? Muito medo, até problemas de ética. Tudo vai afetar os dentes. Então, a principal causa das doenças bucais é uma psique desequilibrada, bem da alma, problemas da alma. E a parte da física, né, César? A física parte do princípio que tudo vem da matéria, que o átomo é, vamos dizer, o menor elemento que dá origem a tudo. E o átomo, então, vejam aí nos seus microscópios se tem qualquer átomo. Não tem. Tem ondas que depois se transformam assim no sangue em figuras que parecem um tipo assim de inseto muito pequeno que está lá no sangue criando problemas. Então o problema não vem do sangue, o sangue já atribulado é consequência da atribulação psíquica.
da tribulação espiritual. Está de acordo, César? Totalmente, Dr. Kepp. Inclusive, essa ideia que o senhor falou do átomo, hoje em dia, nos instrumentos mais precisos que se conhecem, nunca conseguiu se observar um átomo como um pedaço de matéria parado, isolado. Não é uma segunda substância. O que existe ali são ondas que estão vibrando em ressonância. Ressonância é um estado de equilíbrio dessas ondas. É esse equilíbrio de ondas que fazem as formas que são confundidos com partículas, mas não são partículas, é tudo energia. Toda a matéria do universo é feita por ondas, por energia. E eu acho que esse tipo de pensamento de achar que tudo vem da partícula, é um pensamento errado da física, levou hoje a gente tá levando a gente a destruir o mundo, achando, por exemplo, que a gente pode usar a energia nuclear como se fosse uma energia limpa. Ela não é uma energia limpa, mesmo que ela esteja contida num reator sem explodir, ela está causando problemas energéticos no entorno que as máquinas não são capazes de detectar o efeito. Mas o nosso planeta está sofrendo essa prática desintegração com vulcões, com terremotos, mudança de clima, e muito em função do uso desse tipo de energia que o ser humano não tem consciência do que ele está mexendo com isso. Nesse sentido, Dr. Kepp, o Albert Einstein foi realmente muito invertido ao dizer com aquela fórmula de que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que a energia viria da matéria. Com essa ideia, ele impulsionou a tecnologia para destruir o mundo, achando que essa seria a salvação. Então a gente chega a que conclusão, né? Que os físicos em geral que seguem essa ideia de Newton, né? De Isaac Newton, que colocou a parte, vamos dizer, material como a fundamental. Ele, naquele tempo, é que estavam fazendo essas descobertas e, inclusive, ele seguiu o Galileu. E o Galileu, ele coloca um erro terrível, né? Qual é o erro do Galileu? Que todo mundo segue, eu digo, na ciência. Ele diz de uma energia que conduz tudo, que conduz os planetas, os sóis, que conduz o ser humano, que movimenta o nosso organismo internamente. Agora, de onde que vem essa energia, esse movimento externo que, na opinião dele, movimenta tudo e dá vida para tudo? Vem lá de cima. Vem, vamos dizer, do ser criador, do Criador. Então, por que que a ciência eliminou Deus, teologia, dos seus estudos? Se elimina Deus, elimina tudo. É impossível fazer ciência como não foi feita até agora. E essa questão atual, como o César falou, está levando o mundo para o desastre. Porque tudo aquilo que o ser humano ele pensa ao contrário da verdade, ou ele sente ao contrário, sente, vamos dizer, o chamado, né, patologia. E quais são as patologias assim piores que mais adoecem a nós? Soberba, veja, soberba. E a soberba vem da onde? Vem do Lúcifer, vem do anjo louco e dos acompanhantes dele. E inveja, né? O que é inveja, né? Inveja
A não aceitar que o outro tem capacidade e não aceitar que a verdadeira ciência é ligada à teologia. Se o indivíduo fala que a ciência tem que ser ateia, ele está fora da realidade e está destruindo aí montanhas e a questão, por exemplo, de esquentamento do HAARPs, né? Eles HAARPs estão fazendo no mundo todo para esquentar o planeta. Agora, o que acontece, né? Todo o gelo que está acima da água tem que ficar acima da água, porque, é claro, o iceberg, né? O gelo que está dentro da água faz parte da água que está lá, mas acima da água não faz parte da água. Derretendo, é claro, né? O mar vai subindo, subindo, subindo. Então, o próprio país adiantado, como Estados Unidos, está sendo invadido lá pelas águas. Por quê? Porque os gelos lá do Polo Norte, do Polo Sul, dos icebergs nos mares, a parte de cima, que devia ficar em cima e não derretida, derrete e vira água. E o mar, o que acontece? Uma quantidade enorme, né, de montanhas de gelo derretendo, o mar sobe. É da lógica, gente. Porque também tem muito gelo que já deixou de existir nas cordilheiras, né? No Himalaia, nos Andes, nos Alpes. Esse gelo já derreteu muito, reduziu muito a quantidade de neve que chamavam de neves eternas nesses locais. Hoje praticamente tem muito pouco gelo nesses lugares. O Dr. Kepp lembrou bem, Dr. Kepp, essa questão do degelo, porque a Antártida, por exemplo, ela tem um território de cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados, que é mais do que uma vez e meia o tamanho do Brasil. E lá a camada de gelo chega às vezes a 5 quilômetros de altura acima da Terra. Imagina isso derretendo, vai inundar tudo. Isso inunda tudo. Então, é um dado científico, né? Isso claro, né? É óbvio. Não precisa ter muita inteligência para ver isso. Sim. Não é verdade? Claro, claro. Então, muitos falam, é castigo de Deus. Não é? Deus não vai castigar o ser humano, coitado. O ser humano sofre para chuchu aqui na Terra, né? Como é que fala? Então, não vai castigar mais com invasão dos mares. O que está acontecendo é a invasão dos mares, que está subindo, porque o gelo que tem que ficar acima da água não pode derreter, tem que ficar lá. Não é isso? Totalmente, isso é tão fácil de ver, Dr. Kepp. Precisa ser avisado, né? Não precisa ser um gênio para saber disso. É só ver, analisar, olhar. Olha, o que muitos não percebem é só olhar que percebem. Então, queria mostrar um quadro aí para mostrar que a gente vive mais na mentira do que na realidade. Veja o quadro e a primeira sentença que fala. I'm okay, you are okay. Fechar os olhos aos problemas. Todo mundo está ok, sem problema nenhum. Nobody is okay. A humanidade está ok, está nada. Nada. A humanidade, I am sick, you are sick. Toda a humanidade está doente, devia falar assim, né? I am crazy, crazy que é louco. Nós somos loucos, eu sou louco, né? Todo mundo é louco. Então a humanidade é louca. De maneira que essa I am okay é enxertar uma mentira
assim na consciência do ser humano que o mundo é uma maravilha, é nada. O mundo é uma doença só, né? Sabe que o pessoal por aí, os líderes que tem um pouco mais de juízo na cabeça, já estão até falando isso. O mundo está doente. Estão seguindo essa percepção. O mundo está doente, precisa de cuidado, precisa de terapia. Aliás, o nome da nossa faculdade, o nosso lema é esse: Faculdades Trilógicas, Terapia para o Mundo. Porque o mundo está doente, muito doente. Inclusive fisicamente, o mundo físico está doente. Tudo está doente. Então veja, em segundo lugar, o que eu escrevi. O que eu não vejo, não existe. Então, não é todo mundo que tem microscópio vendo lá o que acontece, né? No sangue, no corpo. Então, não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas o que tem, os hematologistas, né, que estudam essa questão, pode pegar agora o microscópio e ver lá isso que a gente fala. Então, sair da mentira que I'm okay, you are okay. Imagina, I'm crazy, you are crazy. Bom, estamos no nosso tempo de hoje. Acabou. A semana que vem estaremos... Não, semana que vem não, amanhã. Já estaremos com vocês. Tchau. Tchau para vocês. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.